Olá, boa noite. Hoje o RN2 destaca a participação das mulheres na política. A Assembleia Legislativa terá, a partir do próximo ano, o maior número de deputadas da história da Casa. Serão 5. Segundo o TRE, as mulheres representam quase 53% do eleitorado do Rio Grande do Norte. Nessa eleição, o número de candidaturas femininas também cresceu. 194 mulheres concorreram a uma vaga nas eleições, 26 a mais que nas eleições de 2018. Mais de 108 mulheres que concorreram a uma vaga na Assembleia, apenas 5 foram eleitas. O caminho para acabar com essa diferença ainda é muito longo, mas que bom que nós já estamos caminhando. E esse é apenas um dos destaques do RN2 de hoje, que vai mostrar também com os nossos repórteres. A Justiça determinou o bloqueio de 8 milhões de reais nas contas do governo do estado. O dinheiro vai servir para garantir a compra de medicamentos de alto custo. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. E daqui a pouquinho a gente vai saber como é que a banana produzida aqui e plantada em solo potiguar vai chegar ao outro continente, no Egito. Como foi toda essa preparação, como é que vai chegar e todos os requisitos que o Egito pediu para que a gente se enquadrasse, para que esse fruto pudesse chegar até o outro lado. É isso, daqui a pouquinho então a gente volta trazendo esses destaques e muito mais, porque o RN2 está no ar. O Rio Grande do Norte terá, a partir de 2023, a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa, formada pelas deputadas Eudiane Macedo, do PV, Terezinha Maia, do PL, Cristiane Dantas, do Solidariedade, Isolda Dantas e Divaneide Basílio, as duas do PT. O avanço é significativo, mas para as parlamentares e estudiosos da política, ainda é preciso ampliar essa representatividade. As mulheres são maioria entre os eleitores do Rio Grande do Norte, com 1.349.571 mulheres eleitoras, quase 53% do total de pessoas aptas a votar. Nessa eleição, o RN registrou 543 candidaturas. Desse total, 194 mulheres disputaram os votos dos eleitores, 26 a mais que na eleição de 2018. Mais de 108 mulheres que concorreram a uma vaga na Assembleia Legislativa, somente 5 foram eleitas. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte terá a maior representatividade feminina da história. A partir do dia 2 de fevereiro de 2023, dessas 24 cadeiras, 5 serão ocupadas por mulheres. O número representa um acréscimo de 2 parlamentares em relação à atual legislatura. Tiveram seus mandatos renovados Isolda Dantas, do PT, Cristiane Dantas, do Solidariedade e Eudiane Macedo, do PV. E foram eleitas para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa Divaneide, do PT, e Terezinha Maia, do PL. Juntas, as 5 mulheres eleitas somaram 216.725 votos. Cristiane Dantas, do Solidariedade, foi reeleita para o seu 3º mandato consecutivo e celebra a ampliação da bancada. Eu digo sempre que quanto mais mulheres na política, mais política para as mulheres. E causas também que a mulher tem mais sensibilidade para defender. Então, na Assembleia, teremos agora 20% da bancada, 5 mulheres, e isso representa muito, é muito importante para estarmos aí representando pautas que realmente nos são de propriedade, de direito. E aí vamos realmente fazer a diferença com essa bancada mais forte. Divaneide, do PT, foi a vereadora mais votada de Natal em 2020. Agora, em 2022, ela conquistou seu mandato de deputada, sendo novamente a mulher mais votada da capital. A gente está comemorando que, ao longo da história, hoje você tem a maior bancada que não existiu antes, né? Então, são 5, mas são 5 apenas, né? A gente comemora, mas, ao mesmo tempo, deixa o alerta, ainda somos 5. De toda forma, a gente celebra. E eu também quero afirmar que, além disso, né, essas 5 mulheres, eu estou lá representando as mulheres negras, né? Sou uma mulher negra, mãe feminista, mãe atípica, e eu acho que todos esses elementos também vêm junto comigo
a ocupação desse espaço, né? A representatividade que esse espaço também carrega. Para a Câmara dos Deputados, o Rio Grande do Norte tem 8 vagas. Natália Bonavides, do PT, foi a única parlamentar eleita. Ela teve 157.565 votos e foi a deputada mais votada no RN, reeleita para o seu segundo mandato. Em toda a Câmara Federal, foram menos de 18% de mulheres que foram eleitas. E isso traz para a gente um desafio que é cotidiano, né? Essa baixa representação das mulheres nos espaços da política, ela tem várias causas e, na verdade, o fruto dela é essa desigualdade que existe entre homens e mulheres em outras áreas da vida. As mulheres ganham salários menores, as mulheres sofrem com violência doméstica, as mulheres têm tido discriminação ao longo da história e a gente sabe que para quebrar essas estruturas é um passo a passo que a gente vem fazendo. O Estado tem protagonismo feminino na política. O RN foi o primeiro estado do Brasil a registrar uma mulher apta a votar, Celina Guimarães, em 1928, na cidade de Mossoró. No mesmo ano, a potiguar Alzira Soriano foi a primeira mulher eleita prefeita da América Latina na cidade de Lages. Para a historiadora Udimar Pessoa, apesar do pioneirismo, o Rio Grande do Norte ainda precisa ampliar a representação das mulheres na política. Infelizmente, nós temos baixa participação, nós temos dificuldade dos partidos reconhecerem a capacidade e o potencial dessas mulheres e investir nessas candidaturas. Nós tivemos na eleição desse ano a maior concorrência feminina e a maior dificuldade do financiamento de campanha. Isso prova que é uma luta, que é diária e que nós ainda vamos chegar ao poder com grande maioria. Assim espero. Isso ainda é fruto da nossa sociedade, né? Como a gente viu as deputadas falando, a especialista falando também sobre esse assunto, ainda que seja comemorado, né? Mais 5 agora, essa maior bancada feminina na Assembleia Legislativa, a quantidade de deputadas ainda é muito menor frente, por exemplo, aos 24 deputados que foram eleitos aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, mas como eu falei, vamos caminhando passo a passo, mais mulheres na política, engajadas também, participando ativamente. Isso significa também mais políticas públicas voltadas para as mulheres. E já agora a gente vai mudar de assunto porque a Justiça determinou o bloqueio de mais de 8 milhões de reais nas contas do governo do estado. O dinheiro é para garantir medicamentos de alto custo. Quem vai falar para a gente os detalhes sobre isso é Geraldo Jerônimo, que vai chegar aqui com a gente. Geraldo, muito boa noite para você. Quantas pessoas vão poder ser beneficiadas com essa medida? Oi, Hugo, boa noite a você, boa noite a todos. Quase 7 mil pacientes são pessoas que precisam desse medicamento diariamente, né? São medicamentos específicos e de alto custo e que atualmente não estão conseguindo via Unicat, né? Que é a Unidade Central de Agentes Terapêuticos da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Norte. E essa decisão é fruto de uma sentença anterior que teve como base uma ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A decisão anterior, ela apenas obrigava o Estado a fornecer esses medicamentos de alto custo. Os remédios de alto custo estão na lista da CESAP, Secretaria Estadual de Saúde, e também da Unicat, e devem ser disponibilizados de forma gratuita e ininterrupta, para os pacientes cadastrados no programa. Os medicamentos em questão visam combater principalmente doenças raras. Tiago Vieira, que é o diretor técnico da Unicat, ele explicou alguns dos motivos pelo atraso, da demora do fornecimento desses medicamentos. Vamos ouvir agora. O que a gente tem observado ao longo desses últimos anos, sobretudo depois da pandemia para cá, é um aumento da dificuldade de conseguir adquirir determinados insumos que muitas vezes estão vinculados à necessidade de importação. A gente depende ainda de importação da China, depende de importação de alguns países da Europa, e a guerra na Ucrânia acabou prejudicando esse processo de disponibilidade dos insumos, de modo que a gente tem feito diversos processos e muitas vezes a gente não consegue encontrar fornecedor apto para fazer essa entrega. Até porque, como eu disse, são medicamentos de alto custo, são medicamentos muito específicos e o número de fornecedores ele é infinitamente menor do que, por exemplo, fornecedores de soro fisiológico. São medicamentos que estão vinculados ao dólar. O dólar continua alto, então muitas vezes esse insumo que já está escasso,
como a gente vive na economia de mercado, esse valor sobe e muitas vezes ele fica acima do valor máximo de prensa ao governo, de venda ao governo, o que inviabiliza a aquisição porque o gestor acaba incorrendo em improbidade. A Justiça determinou que o valor de pouco mais de 8 milhões de reais seja depositado em uma conta judiciária a ser liberada a favor do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado ou do próprio fornecedor, à medida em que aquele comprovante a aquisição dos medicamentos de acordo com os valores despendidos, ou seja, os valores que foram oferecidos e foram surgindo no fornecimento desses medicamentos. Hugo Andrade. Obrigado, Geraldo. Uma situação parece ser difícil de resolver, né? Até porque são medicamentos de alto custo, tem todos esses fatores externos que acabam atrapalhando, como disse o diretor da Unicat, mas lá no fim tem aquelas pessoas que precisam desse medicamento, que são medicamentos caros, muitas vezes não são vendidos nem em farmácias, ou seja, de doenças raras, como você falou, realmente pessoas que necessitam de forma urgente esses medicamentos. Geraldo, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Até daqui a pouco. E um homem foi morto a facadas durante uma briga de trânsito durante a manhã de hoje na zona norte de Natal, minutos depois de deixar a filha na escola. O crime aconteceu pela manhã, na Avenida Boa Sorte, bairro Nossa Senhora da Apresentação, zona norte de Natal. O homem, identificado como Alisson Barros dos Santos, de 30 anos, foi surpreendido por um outro homem com golpes de faca peixeira, após uma discussão no trânsito. Eu estava saindo de casa já, minha irmã ligou para mim, disse: Priscila, aconteceu um acidente com o Alisson. E eu ia deixar meu filho na escola diretamente e eu vim logo aqui, né, saber. Quando eu vi, era ele já sem vida. O rapaz parece que ia batendo nele com a bicicleta e ele começou a bater boca. Aí começou uma discussão, né? Disseram que o cara ainda chegou a ir para casa, pegou a faca. Minutos antes da discussão, Alisson havia deixado a filha, de 10 anos de idade, na escola. E em frente ao colégio aconteceu o desentendimento. Parte das informações do que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na Avenida Boa Sorte foram repassadas por familiares, por testemunhas que estiveram aqui no local e por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar. Alisson era casado e trabalhava como auxiliar de pedreiro. Alisson era uma pessoa muito boa, trabalhava comigo, sempre estava fazendo serviço na minha casa. Ele não merecia. E mais de 300 ocorrências de incêndio foram registradas aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre agosto e setembro desse ano. Esses 2 meses acumulam mais de 90% das ocorrências durante todo o ano. E quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é Beatriz Souza, ao vivo lá de Mossoró. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Hugo. Boa noite para todos que nos assistem em todo o Rio Grande do Norte. Olha, Hugo, é isso mesmo, viu? Mais de 300 ocorrências de incêndios aconteceram aqui no estado do Rio Grande do Norte nos últimos meses, dando em média 5 ocorrências por dia. O Corpo de Bombeiros alerta que esses incêndios florestais que foram causados, eles apresentam diversos riscos, não só para o ecossistema, para todo um bioma, né, que está sendo colocado em risco, mas para as pessoas, né, a vida das pessoas está sendo colocada em risco, também de animais, e tem todo um prejuízo econômico envolvido nesses incêndios florestais. Outro alerta feito pelo Corpo de Bombeiros é que os agricultores que eventualmente precisam fazer uma limpeza no terreno, né, e utilizam o fogo para fazer essa limpeza, devem ter uma atenção redobrada para escolher o tempo e o horário desse fogo, para que esse fogo não possa se alastrar para outros locais e possa acontecer um incêndio, né, generalizado. É muito importante falar também que, se acontecer algum foco de incêndio, os bombeiros devem ser acionados através do número 193, porque às vezes algumas pessoas veem um foco e pensam que eles mesmos podem conter, que eles podem fazer alguma coisa, mas os bombeiros alertam, né, que deve ser ligado para 193 e eles sim são as pessoas instruídas, os trabalhadores instruídos para cuidarem desse incêndio, né. Outro alerta importante é para os terrenos baldios, que eles devem ser limpos, não através de fogo, gente, mas sim devem ser limpos de entulhos, para que outros incêndios florestais não comecem ali e já iniciem, né, um fogo generalizado. O RN faz parte de todo um projeto, né, o RN
RN Sem Chamas, onde o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar e outras instituições trabalham para que o número de incêndios florestais possam diminuir aqui no estado. É importante lembrar que esse RN Sem Chamas tem diversos objetivos, como mapear o estado e fazer práticas integrativas e educativas para que mais pessoas possam entender como são que esses incêndios podem ser causados e evitar que eles ocorram, né? Todo esse RN Sem Chamas, eu vou ler um pedacinho para vocês, que eles têm como propósito educar ambientalmente, né, e diminuir a degradação, não só dos incêndios florestais, mas também de todo o bioma, de todos os incêndios que podem acontecer. Hugo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Beatriz. É importante também que as pessoas se conscientizem mais sobre essas queimadas. Muitas dessas queimadas elas poderiam ser evitadas, inclusive porque a maior parte delas acontece por causa da ação do homem. Isso é cultural, a gente vê muita gente que costuma queimar o lixo justamente para que esse lixo ele possa, né, além de ser queimado ali, desaparecer de uma forma, como a gente poderia falar, de uma forma mais simples. E também na zona rural, né, nessa época do ano em que já estiou mais, as pessoas costumam queimar aquela mata que ficou mais seca e aí para tentar se livrar dela, e muitas vezes esse fogo ele não é controlado. A gente tem uma soma de fatores, como o vento, né, agora o calor maior, o vento também mais forte, isso acaba também influenciando para que aconteça esse tipo de situação, como a gente viu aí, essa grande quantidade de registros de queimadas aqui no nosso estado. E agora o RN2 vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ver que o Rio Grande do Norte recebeu a autorização para exportar banana para o Egito. É daqui a pouquinho. Mas antes, vamos dar uma conferida aí no trânsito, como é que está lá na João Medeiros Filho nesse momento, nesse trecho aí próximo ao bairro Potengi, na João Medeiros Filho. Trânsito tranquilo, viu, dos dois lados também, tanto para quem vem da Zona Norte, vem do centro para a Zona Norte, como quem vai também em direção à Ponte de Igapó. A gente consegue perceber que o trânsito está fluindo normalmente agora nesse horário. Ainda as pessoas estão se encaminhando para casa, né? Ainda não está naquele horário mais de pico também, como a gente pode perceber aí no viaduto do 4º Centenário também, o trânsito fluindo normalmente, dentro da normalidade, aí tanto nos dois sentidos, tanto para quem vem para a Zona Sul, quanto para quem vai para o centro de Natal. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui no RN2. RN2 de volta, e o Ministério Público Estadual pediu a prisão preventiva do suspeito de maltratar a mãe na cidade de Macaíba. O pedido foi acolhido em audiência de custódia realizada hoje. Ele agora permanecerá preso durante a tramitação do processo até a futura decisão do Poder Judiciário. Ontem, policiais civis de Macaíba prenderam esse homem de 53 anos pelos crimes de cárcere privado e maus tratos praticados contra a mãe dele, uma idosa de 77 anos. A ação ocorreu depois de denúncias anônimas. A vítima vivia confinada num pequeno quarto, sem qualquer ventilação natural, iluminação e energia elétrica, dormindo num colchonete de borracha e sendo forçada a se alimentar com as mãos, já que não enxergava mais. A idosa foi encontrada sem roupa, suja, num cenário considerado insalubre. A idosa foi levada para um abrigo na cidade de Ceará-Mirim. Falando mais sobre violência, policiais civis de João Câmara prenderam hoje um homem de 35 anos. Ele é investigado pela suspeita de a prática de crime de estupro de vulnerável. À época, a vítima, que era enteada dele, tinha 12 anos de idade. Segundo as investigações, embora o caso tenha sido denunciado no ano passado, os estupros aconteciam há 5 anos, quando a vítima tinha somente 7 anos de idade. A prisão preventiva foi realizada no município de São José de Mipibu e autorizada pela primeira vara da comarca de João Câmara. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e denúncias anônimas desse caso, é importante que as pessoas saibam disso, elas podem ser feitas pelo telefone 181. E a Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca durante uma operação realizada hoje de manhã na cidade de Patu, no oeste potiguar. A Polícia Civil da cidade de Patu, no Alto Oeste, realizou no início da manhã de hoje a operação Na Rota do Tráfico, com o objetivo de combater o comércio ilegal de drogas. Cerca de 50 policiais, entre civis e militares, participaram da operação. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão que resultaram na assinatura de 2 termos circunstanciados de ocorrência. Desses mandados, foram apreendidos aparelhos celulares e anotações que subsidiarão a continuidade das investigações com relação ao tráfico de drogas.
Também foram lavrados 2 termos circunstanciados de ocorrência pelo delito de posse de droga, além de um termo circunstanciado de ocorrência pelo delito de agiotagem. Falar de economia agora, uma boa notícia para a fruticultura potiguar. O Rio Grande do Norte recebeu um parecer favorável para a exportação de banana para o Egito. O documento foi enviado ao Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado, IDIARNE, e quem traz mais informações para a gente é Beatriz Souza, que fala ao vivo novamente com a gente aqui, direto de Mossoró. Beatriz, a gente já tem alguma expectativa de quando essas frutas elas vão começar a ser exportadas, né? Entrar aí para o rol de exportações aqui do nosso estado? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Hugo. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte mais uma vez. Olha, ainda não existe uma previsão de quando a exportação vai realmente começar. A parte burocrática, todos os papéis já foram oficializados, já foram assinados, né, de acordo com a IDIARNE, mas ainda não existe uma data. Mas eu adianto, né, que tanto aqui, né, o solo potiguar, nós do Rio Grande do Norte estamos ansiosos para exportar, como o pessoal do Egito também está ansioso para receber o nosso fruto, né? Mas uma data mesmo ainda não foi oficializada, ainda não existe, porque depende das empresas privadas aqui do Rio Grande do Norte e do Egito para que essa produção, para que essa exportação possa realmente acontecer. Como você falou, né, esse parecer que foi enviado do Egito aqui para o Rio Grande do Norte chegou aqui na última segunda-feira, dia 3 de outubro, né, com o intuito de que essa banana que é produzida aqui no nosso solo potiguar possa chegar até o Egito. O processo inteiro começou em agosto, quando o IDIARNE, juntamente com o Ministério da Agricultura, esteve presente em uma auditoria técnica realizada nos municípios de Açu e Panguaçu, que são os municípios responsáveis, né, pela produção da banana aqui no Rio Grande do Norte. E durante essa inspeção, os oficiais, o pessoal técnico, né, do Egito também esteve presente e eles já fizeram as exigências de como o fruto deveria ser tratado para que ele pudesse chegar da melhor forma e pudesse ser exportado para o Egito. Então teve toda uma análise desde o plantio, a colheita, a embalagem e de quais requisitos técnicos a banana precisa ter para que ela possa ser exportada, né, para o outro continente, para que possa chegar no Egito. Quem vai falar mais um pouquinho para a gente da importância econômica desse fruto chegar, né, se expandir até o Egito é Magnus Lacerda, diretor da empresa de defesa, e inspeção vegetal da IDIARNE. Também na área da banana, agora conseguimos um novo mercado para exportação, que é para o Egito. 30 dias atrás, recebemos aqui uma missão do Ministério da Agricultura da República do Egito para fazer as inspeções e verificar a sua condição fitossanitária para eles importarem a banana nossa. Felicidade, recebemos agora recentemente, segunda-feira agora, recebemos a confirmação de que as condições de produção do Rio Grande do Norte, as condições fitossanitárias, atendem ao mercado, atendem ao governo egípcio, e vamos iniciar a exportação de banana para esse novo mercado. Já exportamos para outros mercados, como o Mercosul, e agora vamos iniciar a exportação para o Egito. O Rio Grande do Norte, né, já exportou e já exporta diversos frutos para muitos estados e para muitos países, para outros continentes, como Estados Unidos, China, Chile, Argentina. Então, não é a primeira vez que o Rio Grande do Norte vai poder fazer os seus frutos chegarem a outros países. Alguns exemplos dos frutos que a gente exporta é o melão, né, que é nosso cargo-chefe, a melancia, a manga e agora a banana. Acredito que a banana chegar a outro continente, né, a outro país, é um pedacinho do Nordeste que está sendo levado e transportado para que mais pessoas possam conhecer essa fruticultura maravilhosa que a gente tem aqui no nosso estado. Volto com você, Hugo. Com certeza, viu, Beatriz? É mais emprego também, né? Mais geração de renda aqui para o nosso estado, como a gente viu o diretor do IDIARNE falando, a banana ela já é exportada para o Mercosul e agora chega mais um mercado. A gente viu isso recentemente, né, no ano passado, na verdade, com o melão que chegou ao mercado asiático, ao mercado chinês, que era uma expectativa muito grande também desse mercado, né, o maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado chinês. O melão chegou até lá.
houve essa negociação, demorou também, né? Porque agora fica a cargo dos produtores, né? Junto com esses executivos, de formar essas alianças para se realmente chegar até os compradores, para que a banana, de fato, agora sim, chegue até o Egito. A gente já tem autorização e agora os produtores, eles devem fazer toda essa ponte para que o nosso fruto, que saia daqui, principalmente do Vale do Açu, chegue lá no Egito. Obrigado, viu, Beatriz, pelas informações. Até mais. E você está a fim de conhecer um pouquinho de cada canto do Brasil num só lugar? Pois é, isso pode ser possível aqui em Natal, que recebe até esse fim de semana uma multifeira com atrações do país inteiro. Quem está lá ao vivo para a gente, vai falar com a gente, é Gustavo Brendo. Boa noite, Gustavo. Como é que está aí? A gente tem todos os cantos do Brasil, tudo aqui no nosso estado, aqui em Natal, é isso mesmo? Isso mesmo, Hugo. Boa noite para você, boa noite para todos. Essa é a 27ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que está acontecendo aqui no Centro de Convenções, no bairro de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. A feira que retorna ao Centro de Convenções, depois de ter acontecido nos últimos anos na Arena das Dunas. A feira começou no dia 1º de outubro e vai até o dia 9 de outubro. São 9 dias e, de acordo com os organizadores, a expectativa de público de visitação nesses 9 dias é de aproximadamente 80 mil pessoas. Eu estou aqui num dos corredores que está bastante movimentado para mostrar para vocês nesse corredor aqui alguns estandes onde os visitantes vão poder encontrar diversos artigos e opções diferentes do comércio local com expositores nacional e também expositores internacional. É possível ver que o Natal já chegou por aqui. Antes mesmo dos itens de decoração natalina chegarem ao mercado, aqui na Multifeira você já pode encontrar árvores de Natal, artigos de decoração para as árvores de Natal, louça, tudo com a temática do Natal, que é uma época do ano onde o mercado fica bastante movimentado. Nesse outro estande aqui do lado, a gente pode ver ao vivo a artista plástica Dora de Souza fazendo uma obra de arte, uma pintura retratando a beleza da mulher africana. Eu conversei agora há pouco com ela e ela começou essa obra ontem mesmo aqui na Feira Brasil Mostra Brasil, e eu vou falar ao vivo com ela aqui, porque eu acho que ela já está perto de finalizar essa obra. Boa noite, Dora, bem-vinda ao RN2, nós estamos ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Você vai finalizar essa obra de arte hoje mesmo aqui? Se Deus quiser, daqui a pouco, daqui meia hora vai estar pronta. E todos esses quadros, todas essas pinturas você faz aqui mesmo ou alguns você já traz pronto para poder vender aqui na feira? Alguns eu trago pronto, né? E aqui eu devo pintar uns 4 ou 5. Muito obrigado e parabéns pela arte. Eu vou continuar andando aqui nesse corredor, que é um dos corredores da Multifeira, para mostrar também que tem outras opções aqui nessa feira que acontece até o dia 9 de outubro, das 4 horas até as 22 horas, às 10 horas da noite. Eu volto com você aí nos estúdios, Hugo. Ok, Gustavo, muito obrigado, tá, pelas informações. Bonito de ver essa arte aí, né, feita ao vivo lá, direto da feira. Obrigado, Gustavo. E o RN2 de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Outras informações a qualquer momento no nosso portal G1RN e amanhã cedinho no Bom Dia RN. Boa noite.